Amém? Gênesis capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. 29. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim despesou Esaú o seu direito de primogenitura. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus bendito e todo-poderoso, ó Deus, nos colocamos em Tua presença e pedimos, Senhor, o derramar do Teu poder sobre nós, sobre este culto, sobre essa mensagem. Tudo está entregue em Tuas mãos e dá-nos, Pai, a capacidade de entendermos a Tua palavra e o Teu ensinamento. Entrego em Tuas mãos tudo que aqui for feito, que o Teu Santo Espírito reine neste lugar, alertando-nos, exortando-nos, ensinando-nos, segundo a Tua santa vontade, para a glória do Teu nome santo. Amém. Amém, igreja? Bom, primeira coisa, nós temos aqui a história de dois irmãos gêmeos que desde o ventre eles já tinham uma divergência. Diz a Bíblia que saiu primeiro Esaú, que era o primogênito, e depois saiu Jacó com a mão agarrada ao seu calcanhar. São a descendência de Isaque. Ora, a Bíblia diz aqui que Isaque tinha uma preferência por Esaú, por ser aquele homem mais aguerrido, aquele homem mais bruto, aquele homem que era perito em caça e que fazia as coisas que eram inerentes àquilo que o pai gostava. E então podemos dizer que o Esaú agradava o Isaque. Porém o Jacó era um homem pacato, um homem tranquilo, um homem simples, habitava em tendas. Ou seja, não era aquele homem do campo, aquele homem grosseiro, era um homem mais gentil, habitava em tendas, quer dizer que ele era mais caseiro, era um homem mais voltado a fazer as coisas mais simples, era um homem mais sereno, e por ser mais sereno, logicamente era alguém que pensava mais, que pensava com mais clareza, que ponderava as coisas, pensava nas suas decisões, ao tempo que o Esaú era um homem tempestivo, ele tomava as decisões no braço, decidia o que queria fazer de repente. Essas são características dos irmãos. Você vê pela narrativa aqui, dá para perceber que os dois tinham essa diferença, apesar de serem gêmeos, tinham essa diferença de personalidade, tanto que o Isaque se agradava do Esaú e a Rebeca se agradava mais do Jacó. Eles se dividiam até na preferência dos pais. Ora, eles não tinham o mesmo pensamento,
não tinham o mesmo objetivo. Sabe, irmão e irmã, a coisa mais importante que existe na vida de cada um é nós termos objetivos, nós termos os nossos objetivos atrelados à vontade de Deus, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós, e Ele sempre tem o melhor objetivo para nossas vidas. Deus ele sempre tem o melhor caminho, Ele sempre tem as melhores tarefas, Deus sempre tem o melhor a cumprir na vida de todo aquele, de toda pessoa, de todo aquele que se aproxima dele, por assim dizer. Então, se eu tenho vontade de que Deus cumpra na minha vida o que Ele tem, evidentemente que eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou permitir o trabalhar de Deus na minha vida, ao ponto de Ele ditar as regras daquilo que eu tenho que fazer, e não há coisa melhor, porque a pior coisa é Deus querer fazer algo e o nosso coração querer fazer outro, Deus ter planos para nós, e nós termos a nossa vontade contrária àquilo que Deus tem para nós. E a gente vê aqui nesse relato da Bíblia que existia isso. Deus tinha planos na vida de ambos, só que na vida do Esaú, por ser o primogênito, Deus tinha algo tremendo a fazer. Agora, irmão e irmã, para que Deus faça em nossas vidas, é necessário que nós queiramos. Para que Deus realize em nossas vidas, é necessário que nós nos entreguemos a Ele e deixemos nas mãos do Senhor, nas mãos do Todo-Poderoso, o seu querer e o seu realizar. É necessário que estejamos com a nossa vontade ligada à vontade do Senhor. Então veja, olha como alguém pode desperdiçar o plano de Deus, desprezar aquilo que Deus tem. Sabe, nós não imaginamos as maravilhas que Deus tem a nos apresentar. Todo aquele que se chega ao Senhor, todo aquele que entrega a vida ao Senhor, ele não tem noção, não faz ideia daquilo que Deus tem para a vida dele. Então, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. A visão que Deus tem de nós e o que Deus tem para nós, aquilo é muito maior, muito melhor do que tudo que nós temos, do que os planos que nós traçamos para nossas vidas. Então olha só, então os rapazes cresceram, os meninos cresceram, nasceram gêmeos, cresceram, irmãos criados ali na mesma família, só que, entenda uma coisa, ambos com a mesma educação, tenha certeza que ambos, educados pelo Isaac e pela Rebeca, conhecedores da lei, conhecedores de Deus, sabendo todo o caminho que Deus tinha traçado desde Abraão, a parceria do Abraão com Deus. Então veja, ali eles tinham o conhecimento e ambos sabiam o que tinham, só que muita gente tem, mas não sabe que tem e não tem noção daquilo que Deus tem. Olha o versículo 27 diz: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó porém homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça, Rebeca porém amava a Jacó. Irmão, e mantenha certeza, o Esaú, ele não era muito ligado nas coisas de Deus, ele era um homem voltado às coisas terrenas. E quando nós, vivendo nesse mundo, sendo de Deus, somos ligados às coisas dessa terra, ou todo o atrativo, tudo aquilo que vai chamar a nossa atenção, são os atrativos dessa terra. As coisas de Deus que são preciosas não vão fazer sentido para nós.
O nosso coração, quando ele é entregue a Deus, o homem, quando ele se volta ao Senhor, ele precisa entender que as coisas da terra, que são passageiras, elas não podem ser colocadas em sua vida como prioridade, como as coisas mais importantes. Assim era o Esaú, encarava dessa forma. Ele gostava de caçar, ele gostava do campo, ele gostava de se fartar de comida, ele amava as coisas da natureza e não tinha muita paciência em um olhar voltado para aquilo que Deus tinha para ele. Ora, ele era o primogênito e havia uma responsabilidade na vida dele. Ele deveria dar prosseguimento ao que o seu pai Abraão passou para o seu pai, o Isaque. Abraão, pai de Isaque, e Isaque, pai de ambos, pai do Esaú e do Jacó. Só que ele não se interessava pelas coisas de Deus, ele não se interessava pelos mistérios de Deus. Era um homem que vivia de maneira natural. E não tem coisa mais nociva para aquele que serve a Deus do que viver de maneira natural, de maneira humano-natural, ou seja, os olhos voltados às coisas dessa terra, os interesses voltados às coisas deste mundo. Tudo o que acontece nesse mundo é de interesse do homem carnal e humano-natural. Pastor, pode alguém de Deus ser carnal e viver de maneira humano-natural? Claro que sim. Ora, estamos vivendo neste mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Jesus, ele próprio falou isso. Estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Não pertencemos a este mundo. O nosso lar verdadeiro não é aqui, é na eternidade. Como Jesus disse a Pôncio Pilatos, o meu reino não é nesta terra. Sim, eu sou um rei, mas o meu reino não é nesta terra. Então, irmão, irmã, por mais interessantes que as coisas dessa vida pareçam ser, as coisas do mundo pareçam, por mais interessantes que elas se apresentem a nós, nós precisamos entender que o mais importante de tudo nesta vida é o que está no mundo do porvir, é o que está no céu. A nossa verdadeira morada tem e deve ser a realização de nossas vidas, porque não adianta conquistarmos todo esse mundo e perdermos a nossa salvação. Não adianta conquistarmos todas as coisas dessa terra e perdermos o mais importante, que é aquilo que Deus tem para nós. Então, os nossos interesses, em primeiro lugar, eles têm que estar unidos, atrelados, envolvidos à vontade do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou e que traçou planos magníficos para nossas vidas. O Jacó entendeu isso. O Jacó percebeu, e ele também percebeu a negligência do seu irmão Esaú com relação às coisas de Deus. O comportamento do Esaú era um comportamento que pouco se importava com as coisas de Deus, que pouco se importava com o que Deus tinha para ele. Eu sou primogênito, sim, vou herdar tudo do meu pai, e daí? Só que ele não entendia que era uma herança, antes de ser terrena, antes de ser natural. A herança, ela acontecia através da bênção, da imposição de mãos do seu pai. Antes de tudo, a herança era algo espiritual. Ele não entendeu isso. Eu sou primogênito, sim, e daí? Irmão, irmã, entenda uma coisa. Você é cristão, filho de Deus, filha de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Há uma responsabilidade espiritual
pairando sobre você, pairando sobre a tua vida. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Você é alguém escolhido por Deus para representá-lo nessa terra. E como vai ser? E como vai ser? Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma grande empresa, ela pode vender para todos os lugares do mundo, para todos os estados e todos os países. Só que ela não vai até lá. Existe alguém deslocado naquele lugar que a representa. Não é verdade? Você vai numa loja, no mercado desses, precisa resolver algo, você vai direto ao dono? Não, tem alguém que o representa, tem um gerente. Alguém, o representante da empresa vai até lá, conversar com você, ver em que você se interessa e apresentar o que a empresa tem. Não é assim que funciona? Um representante. O representante de uma empresa tem a cara da empresa. Não é assim? Não é verdade? O representante de uma empresa tem a cara da outra, da concorrente? Não. Irmão, irmã, você está nesse mundo, mas não pertence a este mundo. Você está aqui representando Deus e cuidando dos interesses de Deus. Amém? Amém? Cada um de nós estamos aqui com esse objetivo, com essa finalidade, representar o nosso Senhor. E de que maneira estamos representando? Nós estamos representando bem? Estamos falando como Ele fala? A mesma linguagem do Senhor? Estamos tendo a responsabilidade de carregar em nós a marca do Senhor, representá-lo da melhor maneira possível, ao ponto de as pessoas olharem para nós e dizerem: ali vai um servo ou uma serva de Deus. Nós estamos representando dessa forma, agindo dessa maneira, como verdadeiros cristãos. O Esaú, ele não representava a primogenitura, ele negligenciava. Antes de ser terrena, era espiritual, só que ele não se preocupava com isso. E o Jacó, ele parava e observava como seu irmão andava, como ele se comportava, e ele entendeu que tudo o que o pai tinha entregue nas mãos do seu irmão, eu não digo nem a herança física, mas a herança espiritual, a bênção de Deus, a bênção espiritual, a bênção de Deus, o impor de mãos, a imposição de mãos sobre o Esaú. Tenha certeza, o Jacó sabia que não ia surtir efeito, porque ele não iria representar o seu pai como deveria, como ele sabia que poderia fazer. Então o cuidado do Jacó foi tão grande em a bênção de Deus não cair nas mãos erradas. E olha, irmão, e era nas mãos do seu próprio irmão. Ele sabia que o Esaú não estava espiritualmente preparado para herdar algo de tamanha responsabilidade. Você vai ver no desenrolar da mensagem que o Esaú não levava em conta, tratava com desleixo a responsabilidade que tinha para com Deus. E olha só, versículo 29, tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú. Versículo 30, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, porque estou esmorecido. Olha, irmão, o Esaú chega do campo,
cansado, estava caçando, trabalhando, sabe-se lá o que fazer. E o que o Jacó estava fazendo? Cozinhando, preparando nada mais, nada menos do que o prato preferido do seu irmão, que era chama-se de guisado, cozinhado ou cozido. Aqui para nós é vamos dizer, a carne ensopada, o ensopado, vamos dizer assim. E ele estava preparando, estrategicamente preparando a comida, na opinião do Esaú, mais saborosa que existia. Irmão e irmã, a pior coisa do mundo é nós tomarmos decisões em momentos de fragilidade, seja de cabeça quente, seja em momento de carência, seja em momento de tristeza, ou em momento de extrema alegria. Decisões importantes não são tomadas simultaneamente a sentimentos extremos. Decisões importantes, elas têm que ser pensadas, ponderadas, decididas da melhor maneira possível e da maneira mais racional possível. Irmã, não são poucas as pessoas que se entregam a Deus pura e simplesmente por empolgação. Ouviu algo que gostou, um louvor que chamou a atenção, a palavra que mexeu com ela. Às vezes, vê a pessoa se decidir, vê a pessoa aceitar Jesus e faz pura e simplesmente por empolgação, ou influenciado por alguém, e depois o que acontece? Não permanece firme. A pessoa decide e resolve de maneira tempestiva: eu vou fazer agora, a partir de hoje, estou na igreja e tal, vou seguir ao Senhor, mas o coração está voltado ao Senhor, o coração está empenhado em Deus. Você parou, você pensou, você ponderou todas as coisas, decidiu, é realmente isso que eu quero? A palavra bateu no teu coração e ficou, e você decidiu: sim, eu quero servir ao Senhor, sim, eu quero servir a Deus, sim, e a partir de hoje não deixo Ele por mais nada. Amém? Amém. Pois é. Mas, eu vou, porque o pastor falou, eu vou, pura e simplesmente por empolgação, ou porque alguém mandou, ou porque alguém tentou te persuadir. Não é dessa maneira que funciona. Entregar-se a Deus é uma necessidade que cada um de nós devemos ter. Não é apenas uma opção, é uma necessidade verdadeiramente. Irmão, irmã, agora faça-o com convicção, sabendo o que você está fazendo. Eu já vi tanta gente aceitar Jesus, pode-se dizer, da boca para fora, batizar-se e depois sair da presença do Senhor, simplesmente, sem motivo aparente, simplesmente desanimou, deixou de ir, não vou mais. Não, irmão, irmã, Jesus tem que ser a razão da tua vida. Amém. A razão da tua vida, a tua necessidade diária tem que ser o ar que você respira. Ele tem que ser isso para nós. Por quê, pastor? Pura e simplesmente porque Ele é.
Exatamente isso. O ar que nós respiramos, a razão da nossa vida. Sem Ele, não somos nada. Sabe por quê? Ele quem te criou. Criou todas as coisas. Criou o mundo para que você nele habitasse. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? O Jacó, ele tinha essa responsabilidade, ele sabia o significado da primogenitura. Irmão, você sabe o significado de você receber o Senhor na tua vida? De você ser um seguidor de Cristo? De estar na presença dEle, viver na presença dEle, de amar o Senhor? Você sabe o significado disso? Consegue entender o significado disso? Consegue perceber a importância de você ter a vida entregue nas mãos de Deus? Não é só fábula, não é só história, não é só conversinha para embalar bebê, não é só historinha para a criança dormir. É real, é verdade. Deus existe e Ele é Senhor de todas as coisas. É Senhor da tua vida, criou você a mim, criou todas as coisas. E tenha certeza de algo, irmão e irmã, olha bem para mim, Ele te ama com um amor que você não consegue entender, não consegue imaginar. Nós não conseguimos compreender. Escuta só. O Esaú chega da caça e o Jacó está tranquilamente fazendo o quê? Talvez o que ele mais gostasse de fazer, né? Cozinhar. O caçador chegou e o chefe de cozinha estava lá, preparando o prato preferido do irmão. Eu imagino que aquele cheiro do guisado estava atingindo quilômetros. E Esaú veio, impulsionado pelos seus instintos humanos naturais, impulsionado pela sua vontade carnal, a sua vontade humana natural. Lá vem o Esaú, e chega num determinado ponto, ele sente um aroma familiar, um aroma agradável, aquilo que mexeu com ele, mexeu com a sua mente, mexeu com o seu corpo, e ele veio conduzido pelo aroma do guisado. Olha, irmão, o que é o homem ser guiado pela sua vontade humana natural? Cuidado, hein? O homem ser guiado pela sua vontade terrena. O homem cansado, e parece que o cansaço aumenta a fome, não é? Cansado, Esaú devia estar urrando de fome. Sabe, irmão, irmã, Jacó conhecia o irmão, sabia que ao entrar ali, bem no horário que ele chegava, o irmão estava preparando o guisado, sabia que ele ia comentar, que ele seria atraído por aquilo. O Esaú perdeu tudo que de mais importante tinha, por dar vazão aos seus sentimentos humanos naturais. Sabe, irmão, quando nós fazemos isso, tenha a certeza que perdemos grandes coisas. Quem raciocina de maneira terrena, humano-natural, tenha certeza que grandes bênçãos espirituais se esvaem de suas mãos.
Versículo 29, vamos lá? Tinha Jacó feito um cozido ou um guisado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Versículo 30, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Foi apelidado de Edom, porque ele já era, segundo a história, ruivo, e Esaú por ser coberto de pelos. Bom, não vem ao caso. Então o Edom, por ser, que quer dizer vermelho, daí o apelido que ele recebeu. E terminou sendo como foi conhecido o seu povo, né? Os edomitas, irmãos de Israel, irmãos de Jacó. Olha só, quando ele chegou, ele olhou o cenário, vê o irmão no fogão, a panela borbulhando no fogo, um aroma estonteante, deveria estar maravilhoso, irmão e irmã. E parece que quando se está com fome, qualquer comida fica saborosa, né? E fica mais saborosa ainda. A pessoa com fome, não é difícil ela dizer: eu nunca comi uma comida tão boa. Tem um ditado que diz que o tempero de uma comida é a fome que se tem, não é isso? Então ele chegou, ele estava com a fome tão grande que a comida pareceu maravilhosa, pareceu melhor do que qualquer outra. O Esaú cegou-se para todas as coisas da terra. Ele só conseguia olhar, só conseguia encarar a panela, o fogão, o irmão cozinhando, e aquele infame, infeliz daquele cheiro maravilhoso do guisado que persistia em entrar narinas adentro e perturbar o cérebro, a mente do Esaú. Você vê, todos os seus sentidos, eles são guiados pela mente, né? Controlados pela sua mente. Então ele sentiu aquele aroma, então ele sentiu o cheiro, ele disse: eu preciso disso, eu preciso. Irmão, irmã, será que o Esaú precisava daquele guisado? Talvez não, mas ele queria muito, e ele colocou na cabeça que ele precisava, que aquele prato que ali estava, aquela comida que ali estava, era a razão da vida dele, era o mais importante. Nosso grande problema é que quando estamos no mundo, vivendo no mundo, passando por situações no mundo, vivendo experiências no mundo, achamos que as coisas que estão nesse mundo são mais importantes que quaisquer outras. Nesse mundo, o dinheiro é mais importante, o emprego é mais importante, o carro é mais importante, a casa é mais importante, relacionamentos são mais importantes, e muita gente troca tudo isso, troca Deus por tudo isso. E Jesus já disse que não há quem tenha deixado pai, mãe, casa, filhos, marido, mulher, propriedades, que não tenha recebido neste mundo 100 vezes mais, e no mundo do porvir. Tenha certeza, irmão, no mundo do porvir é aquilo que há de melhor. Deus, Ele precisa ter o primeiro lugar em nossas vidas. Deus, Ele precisa ser prioridade em nós. Esse é o grande segredo da vitória, é o grande segredo de ir adiante. Deus em primeiro lugar. Amém. Amém. Deus
em primeiro lugar. Deus sobre todas as coisas. Depois você pode pensar em você. Mas antes, esqueça até de você mesmo, até de você mesma, para pensar, para dar prioridade a Deus. Amém? Amém. Irmão, Esaú chegou perturbado pelo guisado vermelho, por aquela carne de ensopado, devia ser de carneiro, né? De cordeiro, que o mais tinha lá. Que negócio cheirando, parecendo a sopa de galinha cheirando. Você está gravando, viu, galera? Você está famosa. Vai para o YouTube. Se a minha editora não cortar. Escute, irmão. Aquele negócio cheirando, aquela coisa maravilhosa. Era a melhor coisa do mundo, na opinião do Esaú. Irmão, e cuidado. Se a nossa mente estiver voltada às coisas dessa terra, o que aqui há, as coisas que aqui existem, vão parecer as melhores coisas desse mundo, as melhores coisas desse universo. Cuidado com aquilo que se lhe apresenta. Se vai afastar você de Deus, melhor não. Se vai tirar você da presença de Deus, melhor não. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para te entregar do que aquilo que os homens podem oferecer. Olha, no versículo 31, versículo 30 ainda. E ele lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho. Irmão, olha para cá, olha o que o Esaú faz. Ele já vem de lá com a pergunta formada na mente. Ele já vem de lá do meio do campo, sentindo o cheiro. Mas onde é esse negócio que está cheirando desse jeito? A mente dele já estava voltada para aquilo. Ele já formou um desejo na sua mente. Ele já encheu o seu coração. Ele já encheu a sua mente daquela vontade. Era o que ele queria. Ele sentiu o aroma, desejou e disse: onde é? Eu preciso saber. Só que, para surpresa dele, era na própria casa. Quando ele viu que era dentro de casa, ele fez: opa, é meu. Então, quando ele chegou, o irmão estava tranquilamente cozinhando, e ele disse: olha, ô Jacó, eu quero um pouco desse negócio que você está fazendo. Sabe aquela briguinha de irmão? Me dá, eu quero, não é meu, né? É meu, não vou te dar o que é meu. Me dá aí, é pouco disso aí, me dá um pedaço disso, é meu, não te dou. E tem irmãos que ainda fazem isso. O que é que você vai me dar em troca? Não é assim? Você vai me dar o quê? Não, ó, me dá o que quer que seja, principalmente com comida, é assim, né? Com alguma guloseima. Não, tá, toma aqui. Não, isso aqui, você está saboreando, né? Ô, me dá aí. Ainda tem irmão, principalmente mais novo, deve fazer isso. Não, ainda saboreia, ainda come devagarzinho, ó. Não te dou. Me dá, mas não, é meu. Mas fala, depende, você vai me dar o quê? Tem irmão que faz isso. Irmão, o Jacó fez a mesma coisa. Só que ele foi muito mais além. Tem aquele que fica com a coisa que o irmão gosta, ainda senta na frente e começa devagarzinho, já provocando, tentando. A tentação ali era para tomar das mãos do Esaú aquilo que Deus tinha entregue, porque ele sabia que o Esaú não tinha responsabilidade para aquilo. Se o Esaú tivesse um pouco de bom senso, ele iria ver que aquilo era uma cilada para ele.
Ah, Deus permitiu? Sabe por que Deus permitiu que o Esaú perdesse? Porque ele mesmo permitiu isso. Nas mãos dele não teria futuro. A maneira como eu conduzo a minha vida cristã demonstra o que Deus vai poder fazer na minha vida. Se eu vou crescer, se eu vou ser bem sucedido, ou se vou ficar travado. A maneira como se conduz é que demonstra quem você vai ser. A maneira de portar-se é um desenho perfeito do futuro de alguém, onde quer que seja, e principalmente com Deus. Olha, irmão, olha, o Esaú foi chegando e não contou conversa. Eu quero essa comida. Para ele era a coisa mais importante da vida. Ele fala isso. Aí o Jacó toca num assunto de relevância, de importância, um assunto que para o Jacó era primordial, um assunto que para o Jacó era importantíssimo, um assunto que para o Jacó era de uma relevância tremenda, tanto que ele provoca o Esaú com a comida, e aí faz uma proposta, que se o irmão estivesse atento, diria não, e não, e não. Olha só, versículo 31, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ei, posso te dar um exemplo? Ei, escute, posso? Se liga aí, fica atento aí à pergunta que eu vou te fazer. Vamos dizer que Satanás envia um representante dele e chega para você e diz: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero comprar a tua salvação. Não, mas espera aí, você não viu. Por muito dinheiro. Você prestou atenção no que eu falei? Satanás manda um representante e diz: eu quero comprar a tua salvação. Muito dinheiro. Você venderia? Pergunta aí para a pessoa: você venderia? Levanta a mão aí quem venderia. Escute, irmão, irmã, olha o que eu estou te dizendo. Não é quantia boba, não. É um valor que vai fazer você viver como um verdadeiro rei, como uma verdadeira rainha. Vai te deixar bilionário, bilionária. Você venderia? Pensa direito. Se você visse aquele mundaréu de dinheiro, aquele bocado de dinheiro jogado no seu céu, aí olha, é tudo teu. Você só tem que deixar Jesus, esquecer a tua salvação. Me venda agora. Nem mesmo que você queira a salvação, você não vai ter mais. E aí? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Olha, muito dinheiro. Diabo fez exatamente isso com Jesus. Levou ele ao monte alto e disse assim: olha, mostrou os reinos dessa terra e a glória deles, e disse assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que você responderia a esse representante de Satanás? Você diria o quê? Que Jesus disse: vai-te, Satanás, ninguém vai comprar ou roubar a minha coroa. Sabe, irmão, uma coisa parecida aconteceu aqui.
Deus de Abraão, repete comigo, Deus de Abraão, de quem? De quem? Isaque e deveria ser de Esaú. E depois, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de Israel. Poderia ser Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú, de Edom. Era para ser assim. Por que não foi? Porque ele negligenciou. Porque o mais importante para ele eram as coisas terrenas. Irmão, irmã, cuidado, que este mundo corrompe muita gente. Os prazeres e os desejos desse mundo corrompem muita gente. Depois que se perde o que tem, não se consegue, ainda que com lágrimas o busque. Aconteceu com Esaú. Aconteceu isso com Esaú. Ele quis depois reaver, só que não tinha mais. Mas porque esta fala aqui, essa falta de responsabilidade dele aqui, foi determinante para ele perder o que tinha. Estava em suas mãos, só que ele negligenciou e perdeu o que havia de mais importante da vida dele, que era a primogenitura. E ele trocou por quê? Vendeu, trocou pelo quê? Um prato de comida. Irmão, a tua salvação vale um prato de comida? A tua salvação vale todo o dinheiro desse mundo? Vale as riquezas dessa terra? Vale os reinos desse mundo e a glória deles? E a glória dele? Mas como é que você rejeita uma quantia milionária por aquilo que você nem vê, que você nem sabe se existe? A tua salvação existe? Ela é real? Você crê nisso? É a tua verdade? Ou você deixa guiar-se por aquilo que fala? A tua salvação é real? Ela vale esse dinheiro? Você venderia? Uma coisa que você nem vê. As coisas espirituais são assim. É como aquele terreno que tem um tesouro escondido, que um homem achou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Mas você é louco, você vai vender casa, bens, animais, tudo para comprar aquele lote pequenininho? Vou. Mas o que tinha ali embaixo? Um terreno, um tesouro, que não tinha nem como se calcular, olhando para ele. Por causa daquilo, ele foi e vendeu tudo que tinha. É por isso que muita gente larga tudo que há neste mundo, os costumes e os prazeres deste mundo, pura e simplesmente para fazer a vontade de Deus. E tenha certeza que maior recompensa tem esse que isso faz. Amém? Olha a fala do Jacó, ainda do 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Irmão, olha o que ele falou: vende primeiro para mim o teu direito de primogenitura. Confessa que é meu. O que você faria? Ei, rapaz, espera aí. Você não acha que esse guisado aí está muito caro, não, rapazinho? Você está querendo aquilo que é meu, garoto? Olha aí. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Primogenitura é minha. Primogênito aqui sou eu. Presta atenção, moleque, me respeita. Não. Olha a conversa do primogênito. Olha a conversa do homem que ia herdar tudo. Do homem que ia herdar todas as coisas. Olha, escute.
Versículo 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Mas eu estava morrendo, gente. Você já morreu por ficar um dia sem comer? Vai até esmorecer, ficar desfalecido. Oh, meu Deus, que fome. Ai, Jesus. Fica triste, né? Meio aborrecido, meio irritado. Aquele ronco. O estômago cá nas costelas. Oh, meu Deus, que fome. Ai, eu não aguento, vou morrer. Morre. Ele chegou, mas ele queria satisfazer o desejo da carne. Ele queria muito aquele guisado, era tudo para ele. Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Se eu morrer aqui, se eu cair aqui durinho sem comer. Exagerado, né? Olha a decisão de maneira tempestiva. Olha a tomada de decisão em momentos de grande tensão. Irmão, você pode fazer besteira. Uma vez eu disse para uma pessoa, eu disse numa mensagem, não lembro, que a pessoa depois falou para mim: nunca tome uma decisão de cabeça quente. A probabilidade de você fazer bobagem é grande, é muito grande. Olha o que Esaú fez. De que me adianta o direito de primogenitura se eu estou morrendo? Eu vou morrer, eu estou morrendo, eu quero comer, eu quero comida. É o mais importante para mim agora, é comer esse guisado vermelho, esse diabo dessa cruz que você tem aí, que está me perturbando. Irmão, se está te perturbando, não é de Deus. Se está tirando você da razão, não é de Deus. Está te causando sofrimento, não é de Deus, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se está desnorteando você, pensa, volta para o início. Peraí, deixa eu pôr a minha cabeça no lugar, deixa eu parar, deixa eu respirar, enfia a cabeça dentro de um túnel de água fria e pensa. Olha o que o Esaú fez. Estou me importando com primogenitura, eu quero é comer, eu quero é carne, eu quero é comida, eu quero é as coisas dessa terra. Eu imagino Jacó, maninho, comida, né? A bandeja, e tá gostoso, viu? Ó, queria experimentar, e tá gostoso, irmãozinho. Se eu fosse você, eu não hesitava. Jacó tinha interesse naquilo. E o Esaú, negligente, com a cabeça fora do lugar, desesperado, desnorteado pelos seus sentimentos. Olha, irmão. Versículo 33. Então Jacó disse: jura-me primeiro. Toma, vai morrer, né, maninho? Claro que eu sou seu irmão, não vou deixar você morrer. Agora, jura primeiro. Empenha a tua palavra, que o que você tem, você está me entregando. Quer? Jura primeiro. Jura-me primeiro. Olha o Jacó, olha a estratégia do Jacó. Então disse, versículo 33, então disse Jacó: jura-me primeiro. Jura primeiro, senão não te dou. Você percebe como ele conduzia as coisas de Deus.
a maneira negligente que ele conduzia. Ele estava a ponto de entregar tudo o que tinha por um prato de comida, e ele não estava nem se importando. A consciência nem doía. Ele estava prestes a cometer a maior besteira da vida dele, a fazer a maior bobagem. E olha o que ele fez. Nem pensou, nem pestanejou, não viu que o irmão estava induzindo. E você vê, o irmão sabia que ele era tão irresponsável que ele iria induzi-lo e ele ia direitinho para onde o irmão conduzisse. E ele caiu na armadilha que o Jacó havia preparado, porque ele sabia. Ainda deve ter dito: Deus, olha aí como ele trata a primogenitura nas mãos de um homem desse. Como é que vai ficar? Como é que fica a tua descendência nas mãos de um homem desse? Tanto que o povo de Esaú é uma população dizimada sobre a terra. Os edomitas sumiram da terra. O povo de Edom foi dizimado. Vende-me, jura-me. Mas os olhos do Esaú só estavam no prato. O Esaú: me dá, me dá. Eu até imagino a baba caindo aqui assim, tanta vontade, eu quero, me dá. Tá bom, jura, só se não jurar. Olha o que ele diz. Ainda versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Irmão, a palavra empenhada era o contrato da época. A palavra empenhada. Acabou-se. Aquilo que você fala, tenha certeza, tem poder. O que você fala tem poder no reino espiritual. Você pode abençoar ou amaldiçoar. Depende da maneira, a verdade com que você fala. E Esaú disse: pronto, é tua. Sabe o que o Jacó fez? Vendeu. Como um bom negociante, olha o que ele fez, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ainda veio carregado com um pãozinho, regado um pãozinho, viu? Eu imagino o Jacó: pronto, meu irmão, vem cá, pera, deixa eu te ajudar. Não, rapaz, com esse negócio aí, não se sujar, forra a mesa, botou o pratinho, ainda pôs a mesa para ele, um pãozinho para acompanhar. Quer uma aguinha também para ajudar a descer? Quer uma farinha também? Sabe que tinha farinha lá, né? Ei, irmão, meu irmãozinho, olha, toma aí, está tudo preparado para você. Irmãozinho Esaú, meu querido, bom apetite. Bom apetite, meu irmão. Oh, que maravilha! É tão bom ver você, meu irmão, matando a sua fome. E ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu imagino o homem bruto como Esaú, a voracidade, devorando. Acho que deve ter devorado o guisado todo. Bota a panela aí, moleque. Já que você está me servindo, põe a panela aí, vou comer isso tudo, está muito bom. Encheu a pança, bebeu água ou vinho, sabe-se lá o que. Olha o que diz. Deu, pois, Jacó, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas, para o pão pesar mais ainda, né? Dentro da barriga, para ele pensar menos. Ele comeu e bebeu. Irmão, inchou a pança, inchou a barriga. Ele queria o que mais? Agora, dormir, descansar. Levantou-se e saiu. Até aí tudo bem. Ele deu as costas para o irmão e o Jacó comemorou.
Agora posso fazer o que quiser, porque a bênção é minha. Olha, Senhor, Ele empenhou a palavra, Ele me vendeu, eu sou gêmeo, eu tenho direito. Escuta, assim, final do versículo 34, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmão, desprezou. Esaú desprezou o que Deus tinha para ele. Por causa do quê? Por causa de um prato de comida. Irmão, irmã, essa vontade terrena, humano, natural, e esses desejos carnais podem destruir planos preciosos de Deus, podem destruir vidas preciosas para Deus. Muito cuidado com aquilo que Deus tem para você. Sabe, irmão, tem gente trocando a bênção de Deus, deixando de se entregar a Deus por causa dos prazeres dessa vida. É a semente que caiu entre espinhos. O espinho cresce, sufoca. Eles crescem, sufocam a semente da figueira frutífera. Tem gente trocando a bênção de Deus por um copo de bebida, por um cigarro de maconha, trocando a bênção de Deus pelos prazeres dessa vida, pelas drogas, pelas noitadas, pelas baladas, pelos prazeres mundanos, humano-naturais e efêmeros, passageiros, que vão passar com esse mundo, desprezando a palavra de Deus por causa das coisas terrenas. Irmão e irmã, semana que vem você vai ver Isaac abençoando o filho, abençoando Jacó no lugar de Esaú. Depois ele foi cair na real, ele foi tomar consciência da bobagem que ele tinha feito. Ele tentou resgatar, tentou bater na porta para reabrir, mas ela já tinha fechado. Tinha acabado. Como as 5 virgens imprudentes, as loucas, que bateram na porta e o Senhor disse: não vos conheço. O Esaú foi reivindicar, reclamar a bênção, só que já tinha perdido, não tinha mais, porque ele tinha entregue ao irmão, tinha vendido, recebeu o pagamento por isso, um prato de comida. Irmão e irmã, escute, não despreze o que Deus tem para você por causa das coisas desse mundo, das coisas terrenas, das coisas dessa terra. Amém? Fique com a bênção de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, é o melhor para você. Amém? Amém. Diga glória a Deus.